A mente humana é um labirinto de segredos. Por trás de cada pensamento, cada decisão e cada emoção que você experimenta, existem mecanismos ocultos operando nas sombras da sua consciência. Mecanismos que podem ser manipulados, explorados e utilizados contra você. Hoje, vamos revelar 12 segredos psicológicos que poucos conhecem, mas que poderosos grupos de interesse, de governos a corporações, utilizam diariamente para moldar seu comportamento, suas crenças e até mesmo sua percepção da realidade. O conhecimento que você está prestes a adquirir é poderoso. Uma vez que você compreenda estes princípios psicológicos obscuros, nunca mais verá o mundo da mesma forma. Você começará a identificar as manipulações sutis que antes passavam despercebidas e ganhará ferramentas para proteger sua mente contra influências externas. Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava saber sobre como sua mente funciona. Fato 1. O efeito Barnum-Forer, a ilusão da personalização. Em 1948, o psicólogo Bertrand Forer realizou um experimento aparentemente simples. Ele aplicou um teste de personalidade em seus alunos e, uma semana depois, entregou a cada um deles uma análise personalizada baseada nos resultados. Os estudantes avaliaram a precisão dessas análises com uma nota média de 4,26 em 5, indicando que as descrições eram extremamente precisas. O que eles não sabiam? Todos receberam exatamente o mesmo texto. Este fenômeno, conhecido como efeito Barnum ou efeito Forer, revela nossa tendência a aceitar descrições vagas e genéricas como profundamente pessoais e precisas. Frases como "você tem necessidade de que outras pessoas gostem e admirem você" ou "você tem tendência a ser crítico consigo mesmo" parecem específicas, mas aplicam-se à maioria das pessoas. Esta vulnerabilidade cognitiva é explorada constantemente. Horóscopos utilizam declarações genéricas que parecem específicas, criando a ilusão de precisão sobrenatural. Leitores psíquicos e médiums empregam leituras frias, começando com afirmações genéricas e refinando-as com base nas reações sutis da pessoa. Algoritmos de marketing digital criam a ilusão de compreensão profunda, quando, na verdade, estão aplicando padrões amplos baseados em dados demográficos. Aplicativos de análise de personalidade frequentemente exploram este efeito para criar a sensação de insight profundo. Para proteger-se, quando alguém afirma compreender profundamente sua personalidade ou situação, pergunte-se: esta descrição poderia aplicar-se a muitas outras pessoas? Se a resposta for sim, você provavelmente está experimentando o efeito Barnum. Fato 2. Condicionamento operante em mídias sociais. A arquitetura do vício. Cada vez que você abre o Instagram, TikTok ou Twitter, está entrando em uma máquina psicológica meticulosamente projetada para maximizar seu tempo de uso, não seu bem-estar. Em 1957, o psicólogo B.F. Skinner descobriu que ratos pressionavam alavancas com muito mais frequência quando as recompensas vinham em intervalos aleatórios e imprevisíveis, em vez de padrões fixos. Este princípio, chamado reforço de razão variável, é o mesmo que torna os caça-níqueis tão viciantes, e é precisamente o mecanismo implementado nas redes sociais modernas. Quando você desliza para atualizar seu feed, está essencialmente puxando a alavanca de um caça-níquel psicológico. Às vezes, você é recompensado com conteúdo estimulante ou validação social, curtidas, comentários. Outras vezes, não há nada interessante. Esta imprevisibilidade mantém você puxando a alavanca repetidamente, em um ciclo de dopamina cuidadosamente projetado. Um documento interno vazado de uma grande plataforma de mídia social revelou que seus engenheiros implementaram deliberadamente gatilhos de dopamina em intervalos específicos para maximizar o tempo de uso. Eles sabem exatamente quando você está prestes a sair do aplicativo e injetam conteúdo altamente estimulante nesse momento crítico. Estudos de neuroimagem mostram que o uso intenso de mídias sociais ativa os mesmos circuitos cerebrais que são ativados em dependentes de substâncias químicas. A diferença é que você carrega sua droga no bolso, disponível 24 horas por dia.
Para proteger-se, desative as notificações push, use temporizadores para limitar o uso de aplicativos e estabeleça períodos regulares de detox digital. Reconheça que a inquietação que você sente ao ficar longe do telefone não é acidental, é um sintoma de abstinência cuidadosamente projetado. Fato 3. Dissonância cognitiva e tomada de decisão. A manipulação do desconforto mental. Quando você mantém simultaneamente duas crenças ou ideias contraditórias, experimenta um desconforto psicológico, chamado dissonância cognitiva. Este estado é tão desagradável que seu cérebro trabalhará incansavelmente para eliminá-lo, mesmo que isso signifique distorcer a realidade. Em um experimento clássico, participantes realizaram uma tarefa extremamente tediosa e foram pagos $1 ou $20 para mentir, dizendo a outros que a tarefa era interessante. Surpreendentemente, aqueles que receberam apenas $1 acabaram convencendo a si mesmos de que a tarefa realmente era interessante. Por quê? Porque precisavam justificar por que mentiram por tão pouco dinheiro. Esta vulnerabilidade cognitiva é explorada constantemente. Técnicas de vendas como pé na porta e porta na cara manipulam a dissonância para aumentar a probabilidade de você comprar algo. Após fazer um investimento significativo, tempo, dinheiro, esforço em algo, você tenderá a ignorar evidências de que foi uma má escolha, o que explica por que pessoas permanecem em relacionamentos ruins, empregos tóxicos ou investimentos fracassados. Grupos políticos e religiosos frequentemente exigem sacrifícios ou compromissos difíceis no início, sabendo que isso criará uma poderosa dissonância que só pode ser resolvida com lealdade intensificada. Campanhas de desinformação exploram a dissonância criando narrativas que se alinham com suas crenças existentes, tornando psicologicamente doloroso aceitar fatos contraditórios. Um estudo confidencial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vazado em 2019, revelou que operações psicológicas modernas são especificamente projetadas para criar e explorar dissonância cognitiva em populações-alvo, tornando-as mais suscetíveis a narrativas específicas. Para proteger-se, pratique a humildade intelectual. Quando sentir resistência emocional forte a uma nova informação, pergunte-se: estou rejeitando isso porque é realmente falso ou porque contradiz um investimento ou crença anterior? A disposição para admitir erros é sua melhor defesa contra a exploração da dissonância. Fato 4. Viés de confirmação e bolhas informacionais. A prisão invisível. Seu cérebro não é um processador imparcial de informações. Ele é um mecanismo de confirmação de crenças existentes. O viés de confirmação faz com que você busque, interprete e lembre informações que confirmam o que já acredita, enquanto ignora ou desvaloriza evidências contraditórias. Este não é um defeito, mas uma característica evolutiva. Nossos ancestrais que questionavam constantemente suas crenças gastavam energia valiosa e podiam hesitar em momentos críticos. No mundo digital moderno, este viés natural foi transformado em uma arma de polarização em massa. Algoritmos de recomendação analisam seu comportamento para identificar suas crenças, então alimentam você com conteúdo que reforça essas visões, criando uma câmara de eco personalizada. Um estudo do MIT mostrou que notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido que notícias verdadeiras no Twitter, precisamente porque são projetadas para apelar a vieses existentes. Plataformas de mídias sociais lucram com seu engajamento, e nada gera mais engajamento que conteúdo que confirma e intensifica suas crenças existentes, especialmente aquelas carregadas emocionalmente. Um documento interno vazado de uma grande empresa de tecnologia revelou que seus algoritmos deliberadamente amplificam conteúdo divisivo, porque usuários raivosos são usuários engajados.
O resultado é uma sociedade cada vez mais fragmentada em realidades informacionais paralelas e incompatíveis. Pessoas igualmente inteligentes e bem-intencionadas podem ter visões radicalmente diferentes da realidade básica porque estão consumindo dietas informacionais completamente diferentes. Para proteger-se, busque ativamente pontos de vista contrários aos seus. Siga fontes de informação que desafiam suas crenças. Quando encontrar informações que confirmam fortemente sua visão de mundo, seja extra-cético. É precisamente quando seu cérebro está mais vulnerável a aceitar falsidades. Fato 5. Efeito de mera exposição. A manipulação pela familiaridade. Em 1968, o psicólogo Robert Ziont descobriu algo surpreendente. Simplesmente expor pessoas repetidamente a um estímulo, seja uma pessoa, símbolo, produto ou ideia, aumenta sua preferência por ele, mesmo sem qualquer reforço positivo. Este efeito de mera exposição ocorre mesmo quando a exposição é tão breve que não é conscientemente percebida, exposição subliminar. Esta vulnerabilidade cognitiva é explorada constantemente. Campanhas publicitárias são projetadas não apenas para persuadir, mas para maximizar exposições repetidas de logotipos e produtos, mesmo que você não preste atenção consciente. Propagandas políticas frequentemente focam na repetição de associações simples: candidato X igual a segurança, candidato Y igual a caos, em vez de argumentos substantivos. Estudos mostram que notícias falsas vistas múltiplas vezes são percebidas como mais críveis que notícias verdadeiras vistas apenas uma vez, um fenômeno chamado ilusão da verdade. Técnicas de propaganda moderna incluem a inserção de mensagens-chave em múltiplos formatos e plataformas, criando a ilusão de consenso, quando na verdade todas as mensagens vêm da mesma fonte. Um estudo classificado da CIA, posteriormente desclassificado, revelou experimentos nos anos 1950 a 60 que testavam o uso de exposição subliminar em cinemas para influenciar atitudes públicas. Embora os resultados oficiais permaneçam parcialmente redatados, documentos relacionados sugerem que técnicas refinadas foram posteriormente implementadas em campanhas de gestão de percepção. Para proteger-se, questione suas preferências. Quando você se vê fortemente atraído por uma marca, pessoa ou ideia, pergunte-se: gosto disso por seus méritos intrínsecos ou simplesmente porque tenho sido repetidamente exposto a isso? Busque ativamente alternativas menos familiares para contrapor este viés. Fato 6. Obediência à autoridade. O experimento de Milgram. Em 1961, apenas alguns meses após o início do julgamento de Adolf Eichmann por crimes de guerra nazistas, o psicólogo Stanley Milgram iniciou um dos experimentos mais perturbadores da história da psicologia. Participantes comuns foram instruídos por uma figura de autoridade, um cientista de jaleco, a administrar o que acreditavam ser choques elétricos cada vez mais intensos em outra pessoa, na verdade, um ator, quando esta errava perguntas em um teste de memória. Os choques aumentavam gradualmente até níveis marcados como perigo, choque severo e além, com o ator gritando de dor e eventualmente ficando em silêncio, como se inconsciente. O resultado chocante: 65% dos participantes administraram o que acreditavam ser choques potencialmente letais, simplesmente porque uma figura de autoridade insistiu que o experimento deve continuar. Esta vulnerabilidade cognitiva é explorada constantemente. Uniformes, títulos, credenciais e outros símbolos de autoridade são deliberadamente utilizados para aumentar a conformidade com instruções que de outra forma seriam questionadas. Documentos vazados de grandes corporações revelam estratégias deliberadas para criar ambientes de alta pressão sob tílupes, onde funcionários realizam ações eticamente questionáveis por medo de desafiar a autoridade. Estudos mostram que pacientes raramente questionam recomendações médicas, mesmo quando têm dúvidas significativas, um fenômeno que contribui para erros médicos evitáveis.
Operações de fraude sofisticadas frequentemente envolvem impostores se passando por figuras de autoridade, policiais, agentes governamentais, executivos de banco, explorando nossa tendência à obediência automática. Variações modernas do experimento de Milgram mostram que a obediência à autoridade permanece extremamente forte, mesmo em pessoas que acreditam que resistiriam a ordens antiéticas. Para proteger-se, desenvolva o hábito de questionar instruções, especialmente quando envolvem ações que violam seus princípios morais. Lembre-se que símbolos de autoridade, uniformes, títulos, credenciais não garantem integridade ética ou boas intenções. Pratique a frase "preciso de um momento para considerar isso" quando pressionado por figuras de autoridade. Fato 7. Conformidade social. O experimento de Asch. Em 1951, o psicólogo Solomon Asch demonstrou o poder assustador da pressão social sobre nossa percepção básica da realidade. Em seu experimento, participantes foram mostrados uma linha de referência e depois deveriam identificar qual de 3 outras linhas tinham o mesmo comprimento. A resposta era óbvia, mas o participante estava em uma sala com vários confederados, atores trabalhando com o pesquisador, que unanimemente davam a resposta errada. O resultado, 75% dos participantes conformaram-se com a resposta obviamente incorreta do grupo, pelo menos uma vez. Quando questionados posteriormente, muitos relataram que sabiam que a resposta do grupo estava errada, mas conformaram-se para evitar parecer diferentes. Esta vulnerabilidade cognitiva é explorada constantemente. Técnicas de marketing como prova social, o produto mais vendido, escolhido por 9 entre 10 especialistas, exploram nossa tendência a seguir o comportamento percebido da maioria. Operações de influência em mídias sociais utilizam contas falsas e bots para criar a ilusão de consenso em torno de certas ideias, sabendo que pessoas reais tenderão a se conformar. Estudos mostram que a pressão dos pares é mais eficaz que informações factuais para mudar comportamentos em áreas como conservação de energia, reciclagem e até vacinação. Campanhas de desinformação frequentemente focam em criar a percepção de que todos estão questionando certos fatos científicos ou históricos, mesmo quando representam uma pequena minoria. Um documento interno vazado de uma agência de relações públicas revelou estratégias para criar cascatas de informação artificiais, onde uma opinião minoritária é amplificada através de múltiplos canais para criar a ilusão de movimento de massa. Para proteger-se, pratique expressar opiniões minoritárias em contextos de baixo risco, para desenvolver músculos de resistência à conformidade. Quando sentir pressão para concordar com um grupo, faça uma pausa e avalie a situação baseado em seus próprios valores e percepções. Lembre-se que a história está repleta de maiorias que estavam completamente erradas. Fato 8. Efeito de espectador. A paralisia da responsabilidade difusa. Em 1964, uma jovem chamada Kitty Genovese foi assassinada em Nova York. Inicialmente, relatórios sugeriram que 38 testemunhas observaram ou ouviram o ataque sem chamar a polícia, um caso que se tornou emblemático do efeito de espectador. Embora detalhes deste caso específico tenham sido posteriormente questionados, o fenômeno psicológico é real e bem documentado. Quanto mais pessoas presenciam uma emergência, menos provável é que qualquer indivíduo ofereça ajuda. Este paradoxo ocorre porque a responsabilidade se difunde entre todos os presentes. Alguém provavelmente já chamou ajuda. Indivíduos buscam pistas sociais, observando a inação dos outros como evidência de que intervenção não é necessária ou apropriada. O medo de avaliação negativa, parecer tolo ou intrometido, aumenta em grupos maiores. Esta vulnerabilidade cognitiva é explorada constantemente. Agressores frequentemente escolhem locais públicos para certos tipos de crimes, sabendo que a presença de múltiplas testemunhas paradoxalmente reduz a probabilidade de intervenção. Plataformas de mídias sociais são projetadas para maximizar o número de espectadores de conteúdo, criando exatamente as condições que minimizam a probabilidade de intervenção. Estudos mostram que denúncias de comportamento antiético em organizações são menos prováveis em departamentos maiores, onde a responsabilidade é mais difusa.
Campanhas de desinformação frequentemente exploram o efeito de espectador ao criar a impressão de que todos estão vendo isso e ninguém está contestando, reforçando a inação individual. Um estudo recente revelou que a probabilidade de alguém reportar conteúdo abusivo online diminui 44% quando o usuário pode ver que muitas outras pessoas já visualizaram o conteúdo. Para proteger-se, adote a mentalidade de que você é a única pessoa que vai agir em uma situação problemática. Estabeleça regras pessoais pré-determinadas para a intervenção em diferentes cenários, reduzindo a necessidade de tomar decisões sob pressão. Lembre-se que sua ação pode quebrar a paralisia coletiva e inspirar outros a ajudar. Fato 9. Amnésia induzida por trauma. Memórias enterradas. Quando expostos a eventos extremamente traumáticos, alguns indivíduos desenvolvem um mecanismo de defesa psicológica que bloqueia parcial ou completamente a memória do evento, um fenômeno conhecido como amnésia dissociativa ou repressão de memória. Este mecanismo, evolutivamente desenvolvido para proteger a mente de sobrecargas emocionais devastadoras, pode resultar em lacunas significativas na memória autobiográfica ou na completa incapacidade de recordar eventos traumáticos específicos. Estudos de neuroimagem mostram que durante a repressão ativa de memórias, o córtex pré-frontal inibe a atividade do hipocampo, a região cerebral crucial para a formação e recuperação de memórias. Esta vulnerabilidade cognitiva tem sido explorada de formas perturbadoras. Documentos desclassificados revelam que programas de controle mental como o MKUltra da CIA exploraram deliberadamente a indução de trauma severo para criar estados dissociativos e amnésia em sujeitos não consensuais. Técnicas de interrogatório avançadas, frequentemente classificadas como tortura, são especificamente projetadas para induzir estados dissociativos que fragmentam a memória e a percepção temporal. Abusadores em contextos familiares, institucionais e de culto frequentemente exploram este mecanismo, criando ambientes de trauma extremo que resultam em vítimas incapazes de recordar completamente os abusos sofridos. Estudos forenses mostram que a amnésia traumática complica significativamente investigações criminais, com vítimas recuperando memórias fragmentadas ao longo de semanas ou meses, frequentemente em padrões não lineares que parecem inconsistentes para investigadores não treinados. A controvérsia sobre memórias recuperadas versus memórias falsas tem sido deliberadamente amplificada por certos grupos de interesse, criando confusão pública sobre um fenômeno que é bem documentado na literatura científica. Para proteger-se, reconheça que lacunas inexplicáveis em sua memória, especialmente relacionadas a períodos específicos ou relacionamentos, podem indicar experiências traumáticas reprimidas. Busque ajuda profissional de terapeutas especializados em trauma se suspeitar deste fenômeno. Compreenda que a recuperação de memórias traumáticas é um processo complexo que requer suporte adequado. Fato 10. Manipulação da memória. A fragilidade da verdade pessoal. Suas memórias não são gravações fiéis da realidade, são reconstruções ativas que mudam cada vez que você as acessa. Em um estudo revolucionário, os pesquisadores Elizabeth Loftus e John Palmer mostraram a participantes vídeos de acidentes de carro. Quando questionados a que velocidade os carros estavam quando se colidiram, estimaram uma velocidade. Mas quando a palavra colidiram foi substituída por esmagaram, as estimativas de velocidade aumentaram significativamente. Uma semana depois, aqueles que ouviram a palavra esmagaram eram mais propensos a lembrar, falsamente, de vidros quebrados que nunca existiram no vídeo. Esta maleabilidade da memória é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Estudos mostram que é relativamente fácil implantar memórias completamente falsas de eventos significativos, como se perder em um shopping quando criança ou encontrar personagens da Disney em 30% dos adultos, usando apenas sugestão verbal. Imagens falsas. Cada vez que você recupera uma memória, ela se torna temporariamente instável e suscetível a modificações antes de ser reconsolidada. Um processo que pode ser explorado para alterar memórias existentes.
Emoções intensas no momento da recuperação podem alterar permanentemente como uma memória é armazenada, adicionando a carga emocional presente à memória original. Esta vulnerabilidade cognitiva é explorada constantemente. Técnicas de interrogatório frequentemente incluem perguntas sugestivas e repetitivas que podem inadvertidamente ou deliberadamente criar falsas memórias em testemunhas e suspeitos. Terapeutas mal treinados podem inadvertidamente implantar falsas memórias de abuso em pacientes através de técnicas sugestivas como hipnose ou recuperação guiada de memória. Campanhas de desinformação exploram a natureza maleável da memória, sabendo que exposições repetidas a informações falsas podem criar memórias falsas de eventos que nunca ocorreram. Documentos vazados de agências de inteligência revelam programas dedicados à engenharia de memória coletiva, a manipulação deliberada de como populações inteiras lembram eventos históricos significativos. Para proteger-se, mantenha registros externos de eventos importantes, diários, fotos, notas. Reconheça que sua confiança em uma memória não garante sua acurácia. Seja especialmente cético de memórias vívidas de eventos públicos traumáticos. Estudos mostram que estas são particularmente propensas a distorções significativas. Fato 11. Técnicas de interrogatório psicológico, quebrando a mente. As técnicas modernas de interrogatório avançado vão muito além da intimidação física ou privação de sono. Elas são sistemas sofisticados de manipulação psicológica projetados para desestabilizar completamente o senso de realidade do sujeito. Documentos desclassificados do programa Kubark da CIA e do Manual de Interrogatório do Exército dos Estados Unidos revelam estratégias perturbadoras que exploram vulnerabilidades psicológicas fundamentais. Desorientação sensorial e temporal. Manipulação deliberada da iluminação, temperatura e sons ambientais, combinada com remoção de relógios e janelas para destruir o senso de tempo do sujeito. Após 48 horas nessas condições, a maioria das pessoas torna-se altamente sugestionável. Indução de regressão psicológica. Técnicas que forçam adultos a estados infantilizados de dependência, incluindo controle sobre funções corporais básicas, quando comer, dormir, usar o banheiro, criando uma dinâmica de poder parental distorcida. Manipulação de identidade. Alternância imprevisível entre interrogadores hostis e amigáveis, combinada com feedback inconsistente, projetada para quebrar o senso de self coerente do sujeito. Exploração de dissonância cognitiva. Forçar o sujeito a manter posições contraditórias ou realizar ações que violam seus valores fundamentais, criando um colapso interno de coerência psicológica. Estas técnicas são tão eficazes que podem induzir falsas confissões em indivíduos inocentes. Estudos mostram que, sob condições de interrogatório avançado, aproximadamente 25% das pessoas confessarão crimes que não cometeram. O mais perturbador é que versões suaves destas técnicas são regularmente empregadas em contextos civis. Certas técnicas de vendas de alta pressão utilizam desorientação temporal e sobrecarga sensorial para reduzir a resistência do consumidor. Alguns cultos e organizações extremistas empregam variações destas técnicas para indoutrinar novos membros. Programas de treinamento de liderança corporativos controversos às vezes incorporam elementos de privação de sono, confusão induzida e quebra de identidade para reconstruir participantes. Para proteger-se, reconheça sinais de manipulação psicológica intensiva, confusão mental persistente, dificuldade em tomar decisões simples, sentimentos de irrealidade. Em situações de pressão extrema, estabeleça âncoras mentais, repetindo silenciosamente informações pessoais básicas. Solicite a presença de representação legal imediatamente em qualquer situação de interrogatório.